presidente respira galo, Atlético até o último fio de cabelo, pai, presidente do Galo, mas ele, na televisão aqui brasileira, previu a situação do Flamengo. Perguntaram, e esse Flamengo aí, presidente? Gestão nova, aí o presidente soltou. Se arrumarem esse Flamengo aí, ó, fecha o futebol brasileiro. Então, por incrível que pareça, o caso do Flamengo é um reflexo. Não conheço o Landim. Acho que eu tive com ele uma vez numa Champions League, em Londres, que eu não me engano. Fui apresentado. Se foi ele, eu não lembro qual dirigente do Flamengo que era. Mas ele vai bem, obrigado. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, hoje vamos trazer um tema aqui, onde é bastante discutido no futebol brasileiro, né? Qual o patamar que o Flamengo tá, aonde vai parar e quem previu tudo isso foi esse cara aí que você tá vendo na tela, né? Ex-presidente do Atlético Mineiro, ele nos anos mais ou menos 2005, né? Deu uma entrevista onde gerou bastante repercussão nos bastidores do futebol brasileiro. Ele foi bem claro, né? Se o Flamengo se organizar, esquece, não tem pra ninguém no futebol brasileiro, né? Pois é, e a profecia dele se concretizou, né? E depois de anos, ele concedeu a primeira entrevista e fala, né? Do que preveu, do que tá acontecendo e o que pode vir a acontecer com o Flamengo. Mas antes, pessoal, peço aí pra você se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Charla Podcast, link vai estar aqui na descrição para você acompanhar o vídeo, a entrevista completa. Mas vamos trazer aqui os principais pontos, né? Ele não mentiu, pessoal. Estava previndo que muitas pessoas talvez não tivessem essa visão, né? Inclusive, os torcedores do Flamengo nunca que imaginar que o Flamengo ia se tornar essa potência que é, né? E pode o Flamengo ainda dar passada maior ainda, né? O Flamengo vai construir seu estádio, com isso sobe de patamar. O Flamengo, se já é o maior clube das Américas, pode se tornar um clube europeu aqui no futebol brasileiro, né? Como a gente mesmo diz, o Real Madrid, né? Das Américas, né? Esse clube aí pode ser o Flamengo. Já é, né, pessoal? O Flamengo já tem um potencial gigantesco, faturando aí perto de 2 bilhões. Então aí, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião, nação. Vamos lá. Créditos, Charla Podcast, link na descrição. Vamos lá. Contratou, acho que todo mundo, né? Do treinador hoje da seleção brasileira, Dorival Júnior, Cuca, Vanderlei Luxemburgo e por aí vai, né? Assim, Levi e vai, né? Celso Roth. Celso Roth esteve aqui com a gente já. Celso, Levi, figuraça. Luxemburgo, Dorival. Tite passou na tua época? Não, a época até caiu, eu não tava não. Essa galera toda, assim, se eu for perguntar pra Todos você... meus amigos. Né? Todos. Quem é foda? Treinador foda, assim. O Cuca ganhou tudo, mas... Todos. Então, o Bruno, o negócio é o seguinte, futebol lá em casa é tratado assim, igual o quê? Né? Igual o quê? Amigão, você igual o quê? Quem ganhar, né? Porque o fulano é melhor, falou, ganhou o quê? Entendeu? Então o papo lá em casa ganhou o quê? Porra, você tá falando aí, todo mundo ganhou tudo. Luxemburgo, Dorival, Cuca. O Celso. Dá certo e não dá certo. O Levi ganhou no Galo. O Levi ganhou tudo. Você vê o seguinte, o Luxemburgo quebrou o pé no Atlético, cara. Ficou numa cadeira de roda. Olha que maluquice. Só isso já comprometeu bastante. Ué. Tá bom, né, gente? Não. Eu queria perguntar uma pro presidente que falei fora do ar e tem que falar no ar. Vai. O presidente respira galo, Atlético até o último fio de cabelo, pai, presidente do Galo, mas ele, na televisão aqui brasileira, previu a situação do Flamengo. Ele falou pro Benja, no momento que as coisas já era a gestão do Bandeira, mas não estava nada bem. Ainda estava batendo cabeça e o presidente falou. Porque a gente foi perguntado, e esse Flamengo aí, presidente? Gestão nova, aí o presidente soltou. Se arrumarem esse Flamengo aí, ó, fecha o futebol brasileiro. Passou aí 11 anos de gestão, né? O Landim vai pra... não pode mais se reeleger, então provavelmente vai ter alguém do grupo pro presidente, né? Porque os concorrentes ali eram desse grupo. Passando esses 11 anos aí, ganhou, né? O time venceu
Era o que você imaginava? Aliás, o futebol brasileiro hoje, as administrações estão... Né, teve o Botafogo. Porque tem uma coisa, viu, gente? Que pouca gente no futebol sabe. Tudo que acontece dentro do clube, tudo que você acha que o boleiro não sabe, quando você tem um Textor brigando, ou uma Leila peitando, tá certo? Ou um Landim falando e brigando com a CBF, isso tudo reflete na administração do clube. Tá bom? Então, o Corinthians hoje vive um problema dentro do campo, por incrível, por mais místicos que seja isso, por mais bobo, mais sem explicação tangível que haja, né, nisso. O futebol é o reflexo da administração de um clube. Todo. Se você me perguntar assim, qual é a participação do Corinthians na fase que ele vive? A fase que o Corinthians vive, a metade é porque está em crise administrativa. Se você virar para mim e falar assim, o que é o Atlético Paraná? É a cara da administração do Atlético Paraná. O que é o Palmeiras? É a cara do Palmeiras. Então, por incrível que pareça, o caso do Flamengo é um reflexo. Não conheço o Landim. Acho que eu tive com ele uma vez numa Champions League, em Londres, que eu não me engano. Fui apresentado. Se foi ele, eu não lembro qual dirigente do Flamengo que era. Mas ele vai bem, obrigado. O presidente, a diretoria do Flamengo, que eu conheço o Marcos, inclusive. Braz. Conheço que ele passou junto com o Kleber Leite, nós negociamos o Tardelli no Flamengo. Verdade. Ele tava. Então, o Flamengo perdeu, ele botou a cara dele. Eu vi. Isso ele faz. No último jogo. Precisa de ir. Foi agora. O último, o Flamengo perdeu o Corinthians. Ele foi pego e deu entrevista no vestiário. Isso. O vestiário. Eu me lembro uma vez que o Tite foi no meu sítio, e aí o Domênico Bering estava nessa reunião, o Humberto Ramos estava nessa reunião, e estava todo mundo nessa reunião. Eu estava fora do Atlético, e falou o seguinte, ele defendia o seguinte: eu preciso de um Cittadini no Atlético, que não tem um cara de gravata olhando o treino. E o jogador, quando ele olha para a lateral, ele fala assim, esses caras estão tomando conta da gente. Entendeu? Esses caras estão cuidando da gente. E quando o empresário faz mutreta com o clube, o jogador sabe, cara. Esquece que o jogador sabe. Então não tô falando que ninguém faz, não. Tô falando assim, isso aí é papo de boleiro, é igual obra, cara. É rádio peão. É isso aí. Você não vai ser respeitado se você não tem coragem, se você não bota a cara, se você rouba, se você... O boleiro não respeita, não. Eu mexi no futebol. 99 eu mexi. Né? Eu saí em 2000, eu saí só em 2003 e voltei em 2008. Nunca o jogador me respondeu, cara. Né? Nunca o jogador me respondeu. E olha que eu já dei expulso ao mérito. Isso não é o caso do Ronaldinho, mas o mérito. E um monte de gente que é hoje comentarista de futebol aí, e nunca me respondeu. Porque é respeito, é só isso, assim, é básico. É nação flamenguista, né? O ex-presidente Alexandre Calili, do Atlético Mineiro, né? Foi bem claro, né? Ele preveu o que vem acontecendo no futebol brasileiro, né? O Flamengo dominando o futebol brasileiro, organizando suas contas. Ele falou isso aí há mais de 10 anos atrás, quando o Flamengo ainda era motivo de chacota, né? O Flamengo era dado como o clube caloteiro. Jogadores diziam, finge que me paga, finge que eu jogo, né? E hoje o Flamengo tá onde tá, no patamar que tá, né? O Flamengo é o clube que paga melhor no futebol brasileiro. O Flamengo é o clube que vai na Europa e traz jogadores, negociando com clubes europeus. O Flamengo é aquele clube que vai na América do Sul e não negocia, paga multa. E é aquele clube que todo jogador hoje quer jogar no Flamengo.
sem exceções, né? Todo jogador hoje, quando fala de jogar no Brasil, é o Flamengo, né? Mas por quê, pessoal? O Flamengo paga em dia, igual Marcos Braz disse, né? Marcos Braz disse que quando o vencimento por exemplo, é dia 12, que dia 12 cai numa... Dia 30, né? É dia 30, que dia 30 cai numa segunda, os caras já recebem numa sexta, né? Antecipa o pagamento. Do Flamengo é assim. Então, qual é o jogador que não quer jogar no Flamengo? Muito. Vira-se em torno de quê? Bandeira de Melo, que deu o pontapé inicial. Não podemos ser ingrato e esquecer, né? Rodolfo Landim, pessoal. Rodolfo Landim pegou o Flamengo faturando 300 milhões por ano, né? Vai entregar o Flamengo faturando 1 bilhão e 300 milhões. Aumentou o faturamento do Flamengo em 1 bilhão, pessoal. Por isso que o Flamengo pagou suas dívidas, por isso que o Flamengo contrata bons jogadores, por isso que o Flamengo negocia com clubes da Europa. E Alexandre Calil falou isso aí há muito tempos atrás, né? Foi bem claro, né? O Flamengo, se organizar, fica difícil ganhar do Flamengo, fica difícil bater o Flamengo, né? Porque eles têm um potencial gigantesco que nem eles imaginavam. E realmente tá certo, né? Ele preveu certo, né? Tem uma frase que eu me lembro sempre, né? Que Jorge Jesus dizia, né? O Flamengo só perde para o Flamengo. Vou repetir. O Flamengo só perde para o Flamengo, pessoal. Como assim? O Flamengo tem muita política envolvida, né? Política envolvida no clube, né? Por exemplo, a gente acha que Rodolfo Landim é um excelente presidente, claro que é, resta dúvida, né? São grandes profissionais que estão no Flamengo. Mas um exemplo, a gente já o Flamengo, né? A gente não. O Flamengo já teve 2 oportunidades de trazer Jorge Jesus para o Flamengo. Mas o que foi que aconteceu? Não trouxe. Trouxe por questão de ego, questão de política, né? Devido ao processo que foi a saída de Jorge Jesus, teve um desgaste lá na diretoria e os caras não quiseram dar o braço a torcer. Então o Flamengo tá perdendo para ele mesmo, né? Já dizia Jorge Jesus, né? Mas sobre administração, contratar jogador, pagar em dia, pagar a dívida, né? Acho que o Flamengo mudou 100%, né? O Flamengo vai construir seu estádio, não vai ficar devendo a ninguém. E o futuro presidente, né? Se ganhar, as informações que a gente tem, se ganhar o que Landim apoia, ele vai trabalhar como CEO, né? CEO da empresa. É ele quem vai mandar, a verdade é essa. Então BAP, né? E BAP deixou bem claro aí, com a construção do estádio. Primeiro que ele quer, sem a construção do estádio, ultrapassar a marca de 2 bilhões de faturamento, né? E com a construção do estádio, ele quer ultrapassar mais de 3 bilhões por ano, né? Então você me diga aí como é que fica os outros times do Brasil. Eu vou dar uma média aqui de quanto fatura os clubes, né? Flamengo e Corinthians são os que faturam mais, né? Assim diz que o Corinthians fatura 1 bilhão. Também não sei, né? Porque no Corinthians é tudo sombrio, né? Flamengo fatura mais de 1 bilhão. Diz o Corinthians que fatura. O resto dos clubes, pessoal, é tudo de 500 mil abaixo, né? 500 milhões, né? Aí você imagina aí, o Flamengo faturando 3 bilhões, seus adversários faturando 500 milhões, né? 5 vezes a mais, né? Preocupante, né? Preocupante, né? Aí o presidente do Flamengo disse que é a favor do fair play financeiro e tem muito torcedor que não entende, tem muitos rivais que não entendem, diz que é porque o Flamengo quer dominar o futebol brasileiro. Não, pessoal. O Flamengo quer que seu clube aí se organize, pague as dívidas, e não vá no mercado e contrate jogador tanto devendo. Aí sim o fair play financeiro, né? Para seu clube se organizar, você deveria estar agradecido, né, do Flamengo fazer isso, né? Mas não, eles são contra, né? O Flamengo, eles acham que o Flamengo quer dominar. O queira ou não queira, o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro. Parabéns aí, o André Carrilho, né? Preveu isso aí e acertou na mosca. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.